começar, eu agradeço. Muito boa tarde a todos. Hoje temos aqui mais uma Smart Discussion, que vem na linha daquelas que, como sabem, temos realizado desde há muitos anos. Hoje temos aqui o grato prazer de ter connosco o Adolfo Mesquita Nunes, com quem já tivemos oportunamente também nas conversas das Galveias. Na altura, ele fez uma intervenção muito interessante sobre o futuro da inteligência artificial, que aliás foi bastante elogiada. E hoje, na sequência do fantástico ensaio que ele publicou aqui há algum tempo no Expresso, foi desafiado para nos falar um pouco sobre o fim da verdade, que no fundo tem muito a ver também com estes temas de inteligência artificial e daquilo que está associado. Antes de passarmos à iniciação, como é habitual, dar nota das próximas sessões. Portanto, como sabem, nós estamos a fazer um ciclo sobre a nova agenda dos mercados, onde a ideia é falar sobre aquilo que são os desafios que se colocam nas relações entre o nosso país e alguns mercados. Já fizemos uma sessão, a semana passada, muito interessante sobre Portugal e o Brasil. Esta quarta vamos ter uma sessão que eu recomendo sobre Portugal e a Alemanha. Como sabem, a Alemanha tem um novo governo, há novas dinâmicas a crescer e, portanto, vamos ter certamente uma discussão muito interessante, com 2 casos de sucesso e também uma intervenção de contexto. E na próxima segunda teremos uma outra sessão, desta vez sobre Portugal-Espanha, também vai ser muito interessante. Portanto, este ciclo é um ciclo que vai ter 8 sessões, portanto, vai progredindo no tempo, mas eu recomendo que quem tiver disponibilidade para participar, porque de facto vão ser sessões muito práticas, muito objetivas. Portanto, voltando à sessão de hoje, como é habitual, portanto, o Adolfo vai fazer uma intervenção inicial de 25 minutos, mais ou menos, e depois teremos aqui uma discussão. Eu procurarei mobilizar algumas pessoas, mas também quem quiser colocar alguma questão ou comentário, faça, por favor, a manifestação dessa intenção, levantando a mão. Adolfo, palavra sua e mais uma vez muito obrigado. Obrigado, eu. Boa tarde a todos. É um gosto de estar aqui. O tema que o Jaime me propôs que desenvolvesse parte de um ensaio que escrevi expresso há uns meses, chamava-se de forma um bocadinho panfletária O Fim da Verdade, o Jaime pediu-me que elaborasse um pouco mais esta ideia que eu procurei desenvolver no ensaio e que estou agora a desenvolver num livro que espero poder publicar ainda este ano. A minha tese, se é que de tese se pode falar, é basicamente a ideia de que a inteligência artificial está a desafiar o nosso conceito de verdade, a desafiar a nossa relação com a verdade e como isso pode colocar em causa a paz social e as democracias liberais. E, portanto, é uma tese que não é propriamente muito otimista e é sobre ela que gostava de conversar um pouco convosco. Quando falamos em verdade, ele é um conceito muito filosófico e, portanto, nós não vamos tratar dele aqui. Queria torná-lo o mais pragmático possível. Por verdade, vamos entender a correspondência entre o que eu digo e aquilo que é. Se eu digo que o céu é azul, é porque o céu efetivamente está azul. Se eu digo que hoje que a minha camisa é branca, é porque a minha camisa de facto é branca. Portanto, é esta correspondência entre o que é e aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que eu afirmo. É verdade que no campo das ciências exatas, esse conceito de verdade é mais facilmente apurável e, de alguma forma, ele é mais incontestável, mas não significa que na história, na sociedade, na cultura, não existam verdades. Elas existem. Nós depois podemos ter percepções distintas sobre o que é o 25 de Abril, mas sabemos que o 25 de Abril aconteceu. Nós podemos ter visões distintas sobre o que é o Holocausto, mas sabemos que o Holocausto aconteceu. Nós podemos ter visões distintas sobre o que é o desemprego em Portugal, mas sabemos quais são os dados oficiais do desemprego. Portanto, existe sempre na nossa realidade a verdade, os factos. E eles têm uma importância que vai para além da sua mera afirmação. Eles constituem um mecanismo de confiança e um mecanismo de paz social. De confiança porquê? Porque eu acredito que aquilo que está num rótulo de um pacote de leite que vou comprar é exatamente aquilo que ele contém. Eu acredito que quando entro no avião, que tudo aquilo que está dentro do avião foi rigorosamente inspecionado e verificado, porque há regras que obrigam a que as companhias aéreas digam que quando o avião é seguro, ele é mesmo seguro. Portanto, a verdade tem um papel não só filosófico, ético, etc., mas tem um papel de organização da vida em sociedade. Se nós duvidássemos de tudo, se nós tivéssemos que ir verificar a veracidade de tudo, a nossa vida tornava-se completamente impossível. E, portanto, a verdade
é um valor que deve ser preservado, não apenas porque ele é ético, ele é filosófico, mas porque ele organiza a nossa vida em sociedade e depois, já vamos ver, tem impactos na democracia. A democracia não vive sem esta confiança na verdade. E porquê é que eu digo que a inteligência artificial está a alterar a nossa relação com a verdade? Por três ou quatro razões. A primeira, porque a inteligência artificial, com a profusão de deepfakes, tornou a mentira, e a mentira sofisticada, afinada, plausível, muito frequente, com uma enorme escala. E quando nós hoje assistimos a um vídeo da Kamala Harris a beijar o Donald Trump, nós só a implausibilidade do vídeo é que nos faz duvidar. Porque se for algo mais plausível, algo que nós entendemos que pode ser verdade, nós acreditamos. Por exemplo, circulam agora vídeos de Emmanuel Macron a drogar-se, ou Emmanuel Macron a beijar um homem, ou numa discoteca gay nos anos 80. E se as pessoas já estiverem predispostas para acreditar, elas podem acreditar. Portanto, a circunstância de a inteligência artificial permitir que a mentira plausível, sofisticada, circule e circule com uma grande velocidade, ela cria pelo menos esta ideia de dúvida. Uma ideia de dúvida sobre o que é que eu estou a ver. Ou seja, antes nós víamos um vídeo e sabíamos que era verdade, nós antes víamos uma fotografia e sabíamos que isto era verdade, e agora passamos a duvidar. E se este caminho continua, isto é, se este nível de sofisticação avança, podemos estar em tribunal, um advogado a mostrar que o seu cliente estava às 4 da tarde num determinado café e não no local do crime, mostrando uma fotografia, e o Ministério Público pode estar a mostrar uma fotografia com a mesma pessoa às 4 da tarde no local do crime. Qual das fotografias é verdadeira? Não sabemos. Dir-se-á, bom, mas a inteligência artificial pode ajudar a descobrir o que é verdadeiro, o que não é, o que é manipulado e o que é que não é. É uma visão possível, embora ingênua, porque à medida que os sistemas de detecção de fraudes por parte da inteligência artificial se forem afinando, também se vão afinando os mecanismos para contornar e para condicionar a inteligência aquilo que é os mecanismos detectam. Mas ainda assim, a dúvida, é disto que eu gostava de falar, em primeiro lugar, esta dúvida permanente que nós vamos passar a ter nas nossas vidas, de questionar. E o nosso espírito crítico é importante, mas ele é claramente traído por algo que é humano e está cientificamente estudado. É que a nossa predisposição para acreditar aquilo em que já acreditamos e duvidar daquilo que contraria as nossas convicções. É por isso que os mecanismos de fact-checking, há vários estudos que o mostram, são de alguma forma insuficientes para as pessoas que já estão, ou ineficazes para as pessoas que já estão convencidas de alguma coisa. Não é a circunstância de eu achar, não é a circunstância de eu perceber que um determinado político mentiu nos números de imigração que me faz achar que não temos imigração a mais. Não é não é o facto daquelas fotografias do Emmanuel Macron a drogar-se serem falsas que vão fazer com que eu deixe de acreditar que ele se droga, porque eu tenho a certeza absoluta de que ele se droga. Bom, e esta profusão de versões da verdade cria este clima de dúvida e é um clima que depois permite uma dúvida que faz com que seja possível duvidar que as eleições foram mesmo ganhas por Joe Biden e que leve milhares de pessoas às ruas jurando que houve uma fraude eleitoral. É precisamente porque a dúvida já se instalou e num clima de dúvida, se nada, ou quando tudo pode ser mentira, nada é verdade. Portanto, este é o primeiro ponto, dizendo ou procurando chamar a atenção de que a sofisticação do que está a acontecer é de tal ordem que não vale a pena achar que nós seremos mais espertos e seremos capazes de identificar o que é verdadeiro e o que não é. Tivemos um ótimo exemplo em Portugal com o apagão. Minutos, não foram horas, minutos após o apagão já circulava um take da CNN dizendo, com Ursula von der Leyen, dizendo que estava na iminência, ou estávamos a considerar que havia um ciberataque russo. Rádios publicaram de imediato essa notícia. É verdade que ela foi retirada rapidamente. Mas agora vamos imaginar
que em vez de um take de Ursula von der Leyen dizendo estamos na iminência do ataque russo, ela dizia estamos a ficar sem água potável, é preferível que as famílias se abasteçam imediatamente de água. Quanto tempo é que nós íamos chegar a pensar se isto era verdadeiro ou falso? Íamos esperar pelo desmentido? Íamos arriscar deixar a nossa família sem água ou íamos a correr para o supermercado? Portanto, isto tem consequências. Este poder absoluto de, no momento oportuno, nos apresentarem uma mentira que pode ser plausível, pode ter consequências. Nós temos tido uma espécie de um episódio de guerra civil à porta dos supermercados, se essa notícia tivesse dito isso, em vez de estamos na iminência de um ciberataque russo. O segundo ponto em que a inteligência artificial entra é na forma como como ela nos apresenta aquilo que nós lemos do ponto de vista de informação. Portanto, por um lado é a criação de conteúdos manipulados e falsos, ok? Por outro lado, tem a ver com a forma como ela está presente no panorama informativo, na forma como ela condiciona o que nós vemos. Como é que nós hoje nos informamos? Nós hoje já não vamos necessariamente ao jornal informar-nos, embora os jornais sejam ainda um mecanismo importante de informação. Pode estar em vídeos do YouTube, pode estar em títulos que passam por nós à medida que estamos a fazer um scroll no Instagram, no TikTok ou no Twitter. São influencers que estão a emitir opiniões, são podcasts, são mensagens que nos aparecem de conteúdos patrocinados, etc, etc, etc. Portanto, nós hoje somos informados não apenas pelos órgãos de comunicação tradicionais, não é? Mas por formas muito mais orgânicas, muito mais difusas de sermos informados. Ora, como é que estes conteúdos nos aparecem nos nossos feeds ou nas nossas timelines? Como é que aparece essa informação? Essa informação aparece não com um critério de veracidade, não com um critério de plausibilidade, mas com um critério de engajamento. Isto é, a inteligência artificial, os algoritmos com inteligência artificial que organizam aquilo que nos aparece nos nossos monitores, nos nossos telemóveis, têm um propósito: manter-nos interessados, manter-nos agarrados. Não é? É por isso que a inteligência artificial não, e os algoritmos com a inteligência artificial não estão propriamente preocupados com o que é verdadeiro, estão preocupados com aquilo que nos pode interessar. Ora, dir-me-ão, bom, mas eu não estou interessado em ser enganado, portanto a mim não me vão aparecer conteúdos que me enganam. Sucede que não é bem essa a forma dos algoritmos trabalhar. Os algoritmos trabalham de alguma forma desta forma. Eles estão permanentemente a anotar aquilo que nós fazemos e dizem uma coisa como esta, ou organizam-se desta maneira. Ele parou 5 segundos num vídeo com a palavra corrupção. Registam isso. Ele partilhou um vídeo sobre saúde mental. Registra isto. Ele não passou tempo nenhum num vídeo político de esquerda. Ele passou muito tempo num vídeo político de direita. Registra isso. Ele gosta de vídeos sobre dietas. Registra isso. Ele parou numa notícia que disse escândalo. Registra isso. E com base nestas informações, eles vão organizando aquilo que nos dão. Com o propósito de nos enganar, de nos manipular, nada disso. Com o propósito de nos dar aquilo que nos interessa. E é por isso que se começam a ver vídeos de culinária, terão mais vídeos de culinária. Se começam a ver vídeos sobre política, começarão a ter vídeos sobre política e assim sucessivamente. Portanto, há uma personalização da nossa experiência para para que fiquemos agarrados. Ora, ainda assim não respondi, certo? Mas isso não significa, para me manterem agarrado, não significa que tenham que me mostrar conteúdo que é falso. É verdade. Mas naquilo que nos mantém agarrados, aquilo que nos faz libertar a dopamina, está tudo aquilo que nos indigna, revolta, mete medo, aquilo que nos assusta, aquilo que nos faz reagir. E por isso, tendencialmente, aquilo que nos vai aparecer nos nossos feeds são mensagens, são títulos que serão tão
persuasivos quanto possível para caber nestas categorias do medo, da indignação, da raiva, da, da, desta euforia permanente. E, portanto, quando começamos a ver hoje os títulos que nos aparecem nos jornais e nas notícias que vemos, é normal que apareçamos com caos no Parlamento, ou que André Ventura arrasa deputados da esquerda, ou coisas deste género. E isto muitas vezes não é mentira, mas começa a deslaçar aquilo que é a realidade. Isto começa com, vou-vos dar um exemplo concreto, um estudo que mostra que um determinado alimento pode ajudar a ter mais imunidade, rapidamente, passado algumas edições, passa a ser: descubra que este alimento pode curar o cancro. Ou descubra aquilo que ninguém lhe contou sobre esta dieta que está a salvar milhões de pessoas ou a matar milhões de pessoas. Pronto. E o funcionamento destes algoritmos que procuram engajamento começam a dar visões distorcidas da realidade. E começam a ser utilizados por partidos políticos, por grupos satélites, por potências estrangeiras, e está mais do que investigado aquilo que tem sido a influência da Rússia nas eleições alemãs, desde logo, agora, estas recentes, de criar sensações de insegurança, de medo, através de títulos e através de conteúdos que nos chegam primeiro e que têm mais engajamento. É verdade que se eu não quiser clicar em conteúdos sensacionalistas, eu não clico, mas a verdade é que mesmo não clicando, eles vão me aparecer, porque eles estão, de alguma forma, a condicionar e a poluir o meu ecossistema informativo. Portanto, por um lado, a inteligência artificial permite manipulações, os deepfakes. Por outro lado, ela organiza a informação que me chega, não através de critérios de verdade ou de engajamento, não de verdade ou de plausibilidade, mas através de critérios de engajamento, e isso faz com que conteúdos polémicos, enganosos, de meias verdades, cheguem à frente. E dir-me, mas os algoritmos mentem? Não, os algoritmos não mentem. Eles apenas não estão interessados na verdade. Eles não têm capacidade de avaliar se um estudo é científico ou é um pseudo-estudo. Eles não têm capacidade de ver se o médico que jura que não existe câncer da mama, como aconteceu no Brasil há pouco tempo, e que as mamografias só causam infecções, não tem forma de perceber se esse estudo ou se esse médico tem ou não tem capacidade para estar a dizer aquilo que está a dizer. E, portanto, neste sentido, elas permitem que a mentira circule e que a mentira ou a meia-verdade circule com mais força e mais plausibilidade. Portanto, este é o segundo aspecto. O terceiro é que, quando existe um clima em que não distinguimos bem a verdade da mentira, ou a dúvida é permanente, onde tendemos a acreditar mais naquilo que já achamos e que casa com as nossas confirmações, e ao mesmo tempo num clima em que os conteúdos mais polémicos, mais viscerais, mais raivosos, são aqueles que têm mais reach e, portanto, são aqueles que me aparecem mais, o incentivo que um político ou que os políticos têm para não faltar à verdade é cada vez menor. Os políticos sempre mentiram, não é isto que está em questão. O que está aqui em questão é espaço de desincentivo da mentira está a diminuir. Há pouco tempo, a ciência, num artigo interessante, perguntava sobre se Nixon teria caído com o Watergate hoje, ou se teria sido possível, através de redes sociais, meias-verdades, etc., a vitimização, a Richard Nixon dizer: tudo isto é uma grande cabala, não foi nada disto que aconteceu. E, portanto, o incentivo para a mentira ou para a meia-verdade existe, e, aparentemente, a sociedade está a valorizar cada vez menos a verdade. Ou melhor, está a desvalorizar cada vez menos a mentira. Já não a desvalorizar cada vez mais a mentira. Já não a valoriza ou não a desvaloriza, já não a considera algo tão errado como isso. Portanto, temos aqui já 3 questões que fazem com que a inteligência artificial desafie a ideia de verdade, e há uma outra que eu gostava de trazer aqui, depois de concluir sobre a ideia da democracia, e depois de deixar espaço para perguntas que é o mais interessante.
até hoje, quando nós queríamos aceder à verdade, íamos a um professor, a um amigo, aos nossos pais, a uma enciclopédia, a um livro, e aquilo que eles nos davam era uma visão, enviesada que fosse, da verdade. Isto é, eu perguntava ao meu professor o que é que foi a Revolução Francesa, e o meu professor dava-me a sua visão sobre a Revolução Francesa. Enviesada, proselitista até. Estamos no primeiro momento da história em que, quando vamos procurar, e vamos procurá-la na internet, vamos procurá-la nos ChatGPTs, nas redes sociais, aquilo que nos é devolvido não é uma visão enviesada da realidade. É uma construção algorítmica, criada naquele preciso momento e que não tem em conta a veracidade, tem em conta a plausibilidade e sobre se aquilo vai ou não vai em linha com aquilo que ele espera que eu queira receber. O que significa que eu hoje posso fazer uma pergunta ao ChatGPT, ele responde-me de uma forma, ou ao Google, ele responde-me de uma forma, e se eu for daqui a 3 dias, ele me responderá de forma diferente. Portanto, o método científico, que era o nosso método de aceder à verdade, que é debate, prova, contra-prova, demonstração, falha, erro, experiência, e depois chegava-se a algum tipo de conclusões que podiam estar depois permanentemente a ser debatidas, foi substituído por um sistema algoritmizado, opaco e não transparente, que nos dá imediatamente a resposta sem nós sequer sabermos do raciocínio. Dir-me-ão, bom, mas os ChatGPTs da vida procurarão dizer-nos a verdade. Eles procurarão dizer aquilo que nos agrada e procurarão dar-nos a resposta que eles sentem que é mais útil para o nosso trabalho. Se eu for ao ChatGPT dizer o Holocausto não aconteceu, ele vai me dizer com certeza que aconteceu. Mas se eu começar a dar indicações de que o Holocausto não foi bem assim, ele vai reconhecer que provavelmente não foi bem assim. E vai procurar os artigos e as teses que mostram que se calhar aquilo não foi bem assim. E por isso, não é sequer a questão de estarmos a conversar com alguém enviesado que nos está a convencer. Não, 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 não. É uma coisa completamente distinta. É um resultado algorítmico, é uma sucessão de palavras, onde pode estar a verdade ou pode não estar a verdade. E isto é novo na história da humanidade. Porquê é que eu acho que isto impacta na democracia liberal? Para terminar. Para terminar, quer dizer, para começar, a democracia liberal presume, em primeiro lugar, a legitimidade do outro, o conhecimento do outro. Ora, aquilo que esta forma de acedermos à verdade está a fazer é a de não reconhecer a verdade que o outro defende. É a de nem sequer conhecer a verdade que o outro defende, porque nós já não acedemos a ela. Aquilo que aquela pessoa está a ver é outra coisa completamente diferente da minha. Aquilo que se tem chamado de bolhas. E as bolhas acontecem precisamente porque eu tenho um percurso de pesquisas que me leva para achar, por exemplo, que os protestos do Black Lives Matter é só violência, e uma outra pessoa que tem um percurso de pesquisas totalmente diferente pode ver uma visão completamente diferente do protesto, histórias de humanidade, histórias de superação, histórias de integração de minorias. Portanto, por um lado, esta deslegitimação e de conhecimento do outro. Em segundo lugar, e isto é importante na democracia, em segundo lugar, quando as pessoas não têm o mesmo chão comum de factos, não é de interpretações dos factos, é de factos, não há consensos possíveis, não há acordo possível, não há forma de chegar a um acordo. Se eu acho que os números do desemprego são falsos, e não apresento um motivo para eles serem falsos, eu não consigo discutir a partir dos números do desemprego. Se eu acho que os números da imigração estão falsos, sem apresentar uma prova de que eles estão falsos, eu não consigo discutir políticas de imigração com pessoas que se baseiam nesses dados. Portanto, prejudica e perturba a possibilidade de haver discussão. Descredibiliza as instituições, porque significa que eu posso não acreditar nos resultados das eleições, como aconteceu nos Estados Unidos. E atenção, está a acontecer o mesmo na Roménia, e todos os políticos europeus, populistas, sobretudo à direita, já queriam sempre todos a mesma tese, que as eleições estão
estão corrompidas. E se eu passar a achar que os tribunais estão corrompidos, os jornais estão corrompidos e todos estão corrompidos e ninguém me está a mostrar a verdade que me aparece nas redes sociais, mas não me aparece depois nos jornais, isto desqualifica e degrada a democracia liberal. E para além disso, ou também por causa disto, este clima de desconfiança mina um sistema que é muito frágil, porque é um sistema que presume regras que têm que ser aceitas por todos. E se nós deixarmos de aceitar essas regras, a democracia liberal fica muito fragilizada. Eu tentei compactar muito este tema e deixem-me só sumarizar para depois abrir à discussão. A verdade continua a existir independentemente da inteligência artificial. Não é o facto da inteligência artificial poder dizer que o Holocausto não aconteceu que faz com que o Holocausto não tenha acontecido. Mas o valor da verdade não é apenas o ela ter sucedido, é ela ser aceite. Porque é a circunstância de eu aceitar que o Holocausto aconteceu que me permite corrigir, que me permite aprender, que me permite melhorar, que me permite dialogar sobre soluções. Se eu não aceitar que o Holocausto aconteceu e se por absurdo toda a sociedade aceitar que o Holocausto não aconteceu, apesar de terem morrido milhões e milhões de pessoas de uma forma desumana e disso ter acontecido, tudo o que isso conleva desaparece da sociedade. Portanto, por um lado, é verdade que a verdade não desapareceu, mas o que está em causa é o consenso social sobre aquele facto, aquele consenso social sobre a verdade. A segunda conclusão que queria tirar é a inteligência artificial não mente. Não está programada para mentir, não está programada para manipular, não está programada de uma forma conspirativa para nos enganar. A inteligência artificial tem um propósito totalmente distinto, a inteligência artificial do ponto de vista daquilo que nos aparece nos feeds e nos timelines e nas notícias, que é engajamento. E na medida em que o engajamento privilegia conteúdos de meias-verdades, conteúdos falsos, conteúdos chocantes, conteúdos que indignam, isso altera a nossa percepção da realidade. Um exemplo clássico pode ser refugiados ganham por mês mais do que um pensionista. Por exemplo, imaginem um título destes. Estou a inventar. Esse título até pode ser verdade. Só que não diz é que aqueles refugiados só recebem uma vez aquilo e que o pensionista recebe por mês aquilo. E, portanto, temos aqui um facto que um facto que este sim aconteceu, verdadeiro. Morrem mais pessoas vacinadas com a Covid do que pessoas não vacinadas. Certo, porque o número que estávamos a falar era absoluto e, portanto, como havia muito mais pessoas vacinadas, é verdade que o número de pessoas que morria era maior, porque o número de pessoas vacinadas era muito menor. Portanto, o que interessava aqui era a percentagem. Mas esta notícia feita desta forma, com um facto que é verdadeiro, lida desta forma, mente. E isto cria e gera percepções, altera a forma como nós olhamos para o mundo, altera a forma como nós começamos a ver os perigos e também se manifesta nas nossas preferências políticas. E terceiro, se é verdade que a inteligência artificial não mente, se os algoritmos não mentem, a verdade é que quem quer a mentira sabe trabalhar com esses algoritmos. E, portanto, potências estrangeiras, partidos políticos, campanhas de informação podem existir no seio deste clima de algoritmizado e, portanto, essas mentiras podem-se intensificar e tornar-se parte do nosso cotidiano. E os sinais de desconfiança e de degradação da imagem da democracia estão à vista. Os números, aquilo que mostram, é que há cada vez mais pessoas que dizem que não se importariam de viver num regime autocrático, que o acham mais eficiente, e isto é bastante preocupante. E foi por causa disto que eu comecei a olhar para o tema da inteligência artificial e da verdade. Foi à procura de razões pelas quais as pessoas estavam tão seduzidas por determinado tipo de movimentos políticos, e foi aí que comecei a desenvolver esta tese. Já falei 25 minutos, acho eu, ou 30, já falei até demais. Sim. Por isso, Jaime, agora se puder... Ficámos aqui a tarde toda e a noite toda a ouvi-lo. abrir... E esperemos que o livro saia em breve. De facto, acho que vai ser um conteúdo interessante. Sim. Exatamente. Pronto, eu, como é habitual, temos aqui connosco várias pessoas, mas eu vou passar a palavra à Manela Vaz, que está aqui connosco, sabe, e é responsável
a presidente da Acrescentes em Portugal. É um gosto tê-la connosco. A Manela é uma pessoa entusiasta destes temas. Portanto, Manela, a palavra é sua, antes de passar ao Eu Dr. Pietro. estava aqui torcida para falar consigo e estava aqui a dizer que vou chegar atrasada à minha reunião porque eu só tinha meia hora, porque concordando com praticamente tudo o que acabou de dizer, são factos, não é? Portanto, os lares, línguas, modas, na realidade, o que fazem é procurar qual é a próxima palavra provável para aparecer e, portanto, conteúdo que esteja disponível na internet, verdadeiro ou falso, consoante a forma como formulamos a pergunta, vai-nos aparecer. Isso é tudo verdade. E eu, se calhar, mais do que uma pergunta, fazia-lhe um desafio, porque não, que é mais. Isso é inexorável? Acha que isso é inevitável? Ou seja, nós vemos neste momento as grandes tecnológicas, cada uma a ter os seus LLMs, os seus modelos, não é? Feitos de maneira diferente, com dados de teste diferentes, portanto, resultados, vão dar resultados diferentes. As preocupações éticas que estas tecnológicas possam, ou que possamos ter a expectativa que venham a ter, vão ter ou não influência nos. Como é que vê, não é? Porque na realidade isto tudo está ongoing, não é? Portanto, N modelos diferentes a aparecer, modelos de treino feitos sobre dados distintos, dão resultados distintos. O fator humano no meio disto tudo, ou seja, nós vamos ser passivos como seres humanos no meio disto tudo, a consumir aquilo que nos apareça. Não vamos ter, não vamos evoluir no sentido de modular diferente, garantir rails, não é? Como é que se diz? Portanto, faixas que nos permitam balizar um pouco aquilo que estamos a ver, ou seja, sendo tudo verdade aquilo que disse, tem que haver uma forma, eu não sei qual é, não tenho resposta. Há muitas coisas pequenas que se podem fazer, mas tem que haver uma forma de nós sermos capazes realmente de voltar a olhar para aquilo que realmente é mais facto e menos tudo o que está disponível na World Wide Web, que é barbaridade de informação falsa e verdadeira, não é? Portanto, acha que não, acha que somos um caso perdido como humanidade, acha que as tecnológicas vão todas padecer de falta completa de ética. Que nós não estamos a ter esta discussão e devíamos estar a tê-la, e isso está a prejudicar uma reflexão sobre o que é que podíamos estar a fazer. No caso, acho que o caminho passará por nós passarmos a ter mais liberdade de escolha sobre o funcionamento dos algoritmos que lidam connosco. Eu poder dizer ao algoritmo que quer que ele me mostre sempre teses que confrontam com aquelas que ele me está a apresentar primeiro. Para dar um exemplo mais básico, é como dizer ao Spotify: não me mostres só música que tu achas que eu quero ouvir, dá-me 20% de música que tu não saibas que eu quero ouvir. Pode passar por dizer: eu quero aceder, quero conhecer o funcionamento dos algoritmos e perceber porque é que determinado tipo de conteúdos me é dado e outro não, e poder customizar isso. Mas para isso nós precisamos de reconhecer que temos um problema. Para isso precisamos de reconhecer que temos um problema. E eu não estou certo que estejamos a reconhecer que temos um Acho que eu acho problema. que essa é a principal questão, que é como é que realmente, sabendo que o temos, porque o temos, que mecanismos é que podemos pôr em cima da mesa para garantir que o mitigamos, para que o resolvemos. É que, porque a informação E, sempre portanto, houve, mais disseminada ou menos, mas como é que o mitigamos de alguma forma, não e isso passaria por, bom, é preciso regular isto. É preciso regular. Bom, e essa é a grande dificuldade. Porque mas eu gostava de pôr isto ao contrário, que é: se fosse o Estado a ter esse poder, nós já estávamos todos a discutir isto. Se fosse o Sim. Estado a organizar aquilo que nós vemos, que é, na prática, entrarmos numa espécie de uma biblioteca e só nos aparecem os livros que o Estado escolheu para nós lermos, que é a mesma coisa, os algoritmos fazem isto. Não significa que atrás dos livros que o Estado escolheu não estejam os outros, nós é que não os vemos. E a mesma coisa acontece nos algoritmos. Eu, se quiser pesquisar muito, posso ir encontrá-los. Isso tem de passar por algum tipo de regulação e ele passará, eventualmente, no meu ponto de vista, pelas questões de transparência dos algoritmos, liberdade de escolha, devolver o poder às pessoas, devolver o poder às pessoas. Agora, há uma parte que eu acho que é insurvimável, é a lógica do engajamento não vai desaparecer. A lógica de eu quero que esta pessoa esteja aqui o máximo de tempo possível não vai desaparecer. Portanto, eu posso, no caso dos LLMs, eu posso tentar mitigar. Eu posso tentar que os LLMs expliquem o seu raciocínio.
eu posso explicar que os LLMs, ou posso obrigar que os LLMs possam apresentar, dizer sempre que pode encontrar uma versão distinta se perguntar outra coisa, etc, etc, etc. Isso talvez, mas no panorama informativo que me aparece no browser, ou a lógica do engajamento é substituída, e eu não creio que isso aconteça, ou então temos muitas dificuldades, porque depois não são os fact-checkers que resolvem isto, porque quando muitas vezes são as meias verdades que estão em causa, não são mentiras flagrantes. Se eu aproveito um caso qualquer de criminalidade, filmo e digo, veja o estado do país, como isto é uma pouca vergonha. Aquele crime aconteceu, eu filmeio, mas eu estou a apelar a um sentimento que não tem correspondência com os números. Mas eu vou criar essa percepção nas pessoas. Isto é uma meia-verdade. Não estou a mentir, mas estou a criar uma falsa percepção. E isto está a ter consequências do ponto de vista das opções políticas. Agora, eu não tenho respostas ainda muito definitivas sobre as soluções. Aliás, eu terminei o meu artigo, o ensaio no Expresso, precisamente dizendo todo o meu código político me está a deixar sem respostas para responder a isto. As respostas que eu habitualmente dou a tudo não estão a servir para resolver isto. Pronto. Isto era um lamento. Muito bem. Nós temos aqui o Edman, mas antes disso eu ia passar ao Dr. Zé Roquete, que ele já tinha também dado nota que queria fazer um comentário, e depois passo ao Edman, está bem? Dr. Zé Roquete, faz favor. Ora, boa tarde a O Dr. Zé todos. Roquete, já agora está todo contente, porque o Sporting vai ser campeão, né? Mas pronto. É uma nota de contexto. Não celebremos antes de tempo, não é? Ah, pronto. Boa tarde a todos. Como é óbvio, a intervenção do Adolfo Mesquita Nunes foi resultado de um conjunto de preocupações que eu tenho, por meu lado, de dizer que são perfeitamente válidas e bem fundadas. Parte-se do princípio sempre que há um pouco por todo lado. Então, na altura em que há mais do que uma guerra militar, pode-se-lhe chamar Guerra Fria 2, mas mais do que uma guerra militar entre autocracias e democracias, há já indiscutivelmente uma guerra ideológica de concorrência em termos de economias. E nós temos sempre que pensar que quando isso acontece, nós democratas, em democracias de melhor qualidade ou qualidade mais baixa, nós temos uma dificuldade muito grande em entender qual é que é a perspectiva operacional, a perspectiva atuante de todos os dias dos líderes e, portanto, dos autocratas, porque o nosso entendimento em termos de democracia não consegue lá chegar, nem à forma como avaliam, sei lá, desde o valor da vida humana até enfim, os valores da humanidade mais específicos, enfim, o direito internacional e outras coisas parecidas com isso. Uma coisa que é óbvia, como penso que todos sabem, é que os autocratas acham que o regime deles é melhor e que o vão demonstrar basicamente porque dizem que olha, nós não temos que perder tempo nem em eleições nem em oposições. Isto tem um peso dramático. Para dizer rapidamente o seguinte. Nós estamos muito habituados a ouvir falar em escudos e blindagens para mísseis e drones e não só. No caso da Ucrânia e no caso de Israel e também, obviamente, da Rússia e eventualmente dos Estados Unidos. Mas aquilo que é fundamental tratar e que tem que ser também uma definição de suporte político é a blindagem relativamente aos fake news e à manipulação da informação e da comunicação social. Que ela existe, não tenho dúvida que existe. Aquilo que tenho que dizer aqui para encerrar esta minha intervenção é que nós temos um suporte enfim, uma defesa dentro do grupo,
com uma grande instituição de cibersegurança que nos assegura a origem de e-mails ou de informações ou de qualquer tipo de contacto numa primeira fase de fora da organização, portanto, alertar sempre que vem de fora e também com uma filtragem prévia de alguma veracidade ou alguma autenticidade por parte daquilo que está a chegar. Eu penso que isto obviamente, não existindo a nível nacional qualquer coisa desse tipo, nem a nível dos operadores de internet, também qualquer blindagem ou qualquer filtro nesta perspectiva, essa foi a solução que adotamos. Por mim, o que acontece é que eu sou um grande consumidor de inputs externos, de assinaturas não sei exatamente, mas pelo menos uma dúzia de fontes de informação, de Financial Times, o Economist, o New York Times, o Washington Post, enfim, etc. Tenho alguma blindagem pessoal porque utilizo também em função daquilo que é feito aqui no grupo. Esta blindagem tem também um aspecto duplo, é que blinda também, ou faz parte enfim, de uma defesa baseada em algoritmos relacionada com ataques exteriores também. Com ataques exteriores também. E devo dizer que até agora temos sido suficientemente eficazes, ou tem funcionado eficazmente, porque não houve até agora qualquer coisa de mais, de Muito mais, bem. de mais grave que pequenos sobressaltos. E é isto que tenho para acrescentar, para Rodolfo, eu colaborar se calhar, nisto. não muito bem. Se calhar juntava. Pode. Eu vou juntar mais duas questões para depois dar mais sumo. Aliás, é isso que habitualmente fazemos. Há um bocado a Manela que tinha que sair. Portanto, o Emmanuel Rodrigues, que está aqui connosco e que também está ligado a uma consultora, queria fazer também uma nota. E depois temos a Denise, e depois eu também, que é uma pessoa muito ligada à marca e ao Isqueté. Portanto, temos aqui perfis muito diversos e que se vão acrescentar na discussão. Agradecia alguma síntese para ver se conseguimos ter aqui várias pessoas. Emmanuel, por favor. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que primeiro que é a primeira Smart Discussion à qual Muito assisto bem. e acho que comecei muito bem. Portanto, Ótimo. muitos parabéns. Acho que o tema é super interessante e super atual e a apresentação foi fabulosa. O meu ponto era basicamente o seguinte. Eu concordo com o argumento, não é, de fundo, de que a inteligência artificial exponencia de facto e cria aqui um problema profundo, digamos, neste tema de facto da verdade, não é? E o meu tema mas ela própria, portanto, que não é uma questão nova, porque nós, à medida que novas tecnologias vão surgindo, não é? Vamos sempre tendo a consciência de que, vivendo nós em democracias liberais que privilegiam muito e valorizam muito a verdade, não é? E o método científico, etc. Portanto, estamos sempre muito conscientes também da pertinência de encontrar formas, digamos, de que as coisas corram bem, diria assim. Portanto, eu acho que esta nova ferramenta, se é que lhe podemos chamar ferramenta, tem igualmente capacidades também incomensuráveis, diria eu. Estão-me a ouvir, não estão? Estamos perfeitamente. Para, digamos, melhorar no fundo, combater, digamos, os riscos que lhe estão associados, porque eu diria que os algoritmos também podem ser especialmente programados para valorizar fontes que são claramente mais fidedignas e, portanto, que apontam cada vez mais para que tudo aquilo que a inteligência artificial potencie seja o mais à prova de bala possível. E eu diria que nesse processo, e talvez em linha com aquilo que o Adolfo referiu, o primeiro passo é de facto termos uma consciência cada vez mais forte
de que a inteligência artificial pode exponenciar o problema, não é? Sim, senhor. A forma adicional, de facto, que poderemos mobilizar para o efeito era a questão que eu talvez deixava aqui, e que em parte o Adolfo já deixou aqui pistas em função da questão anterior, não é? Como é que de facto poderemos potenciar de facto que a verdade seja, digamos, a verdade credível seja, digamos, um dos fatores priorizadores da inteligência artificial, como é que podemos potenciar mais isso, não é? Sem necessariamente termos que estar a regulamentar e a criar aqui, digamos, uma espécie de um polícia, digamos, que vai estar a avaliar, digamos, a forma como a inteligência artificial funciona. Muito bem. Era isso. Denise, e com isso passamos depois ao Adolfo. Muito obrigada, faço minhas as palavras das intervenções anteriores. Só para fechar o ciclo, eu acho que anteriormente já foi resumido também um pouco daquilo que foi dito, mas só para fechar o ciclo eu diria o seguinte: nas marcas, seja de produtos e sobretudo de lugares, a credibilidade desses lugares é fundamental para atrair investimento, talento, etc. E sempre houve mentira, sempre houve manipulação da verdade. Dos tempos mais antigos, assim se ganharam guerras, assim se destruíram nações, por aí fora. Portanto, isto não é de facto novo. E a existência de valores e a inexistência também é sempre o velho debate entre o bem e o mal. Mas eu penso que pode haver aqui um perigo adicional potenciado pela capacidade que a inteligência artificial tem de raciocinar sem a intervenção humana. Isso é que eu acho que tem que ser visto com muita atenção, tendo presente que, se o objetivo final é o ganho socioeconómico, a credibilidade da marca, desse produto que está a ser vendido, desse país que se está a promover, ou desse lugar, dessa região, o que for, que se não existir, não há negócio. E, portanto, era esta a nota final que eu deixava. Muito Bem, obrigada e mais uma vez muitos parabéns. Muito obrigada. Quero responder a este primeiro conjunto de questões, sendo que o Dr. José Roquete foi mais uma pequena nota de contexto sobre IA e cibersegurança. Obrigado. Eu tenho, eu percebo perfeitamente muitas das observações que estão a fazer e vou tentar dizer que há algo de novo aqui. A mentira não é nova, sempre existiu. Fake news não é novo, sempre existiu. A predisposição das pessoas para acreditar apenas naquilo que os seus preconceitos dizem sempre existiu. Porém, portanto nós não estamos propriamente a falar nada de novo, embora aqui possamos estar a falar de escala e de velocidade que são incomparáveis com o que eram antes, mas acho que há aqui qualquer coisa de mais estrutural, porque há aqui um ecossistema de reprodução, de personalização da mentira. Antes, uma mentira era igual para toda a gente. A Guerra dos Mundos, quando Orson Welles a transmitiu, era igual para toda a gente. Aquilo que acontece é que a inteligência artificial, precisamente por causa daquilo que a Denise estava a dizer, ela personaliza a mentira àquilo que é onde vai tocar mais em mim. Eu consigo fazer uma campanha política alterando as mensagens que transmito consoante os públicos para que estou a falar, criando medo de forma diferente. Eu posso, como aconteceu este caso, enfim, mais caricatural do que propriamente verdadeiro, de senhoras que chamadas cat ladies, não é? Das pessoas que têm muitos gatos em casa e que dão comida aos gatos da vizinhança, que recebiam notícias ou conteúdos dizendo se a União Europeia vai proibir dar comida a gatos na rua. Portanto, vote Brexit. E a possibilidade de targetizar estas mensagens e targetizá-las de forma perfeita, com conteúdo com verossimilhança, isto é novo, é estruturalmente novo. Mas não é só a questão da mentira existir e sempre ter existido, é
com a velocidade, com a escala, com a personalização e com a profusão, ela cria um clima no qual a verdade deixou de valer. Cria um clima no qual nós já não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Não é. Não estamos a falar de casos relevantíssimos, mas mas de alguma das formas, eu não diria ocasionais, mas diria episódicos. Estamos a falar do cotidiano feito de mentiras que vão desde que as vacinas matam, que há alimentos que curam o cancro, que há imigração descontrolada, etc. As mentiras estão aí todas e circulam cotidianamente através de um sistema que não quer, não tem que e não está preparado para fazer qualquer filtragem. E eu acho que isto é estruturalmente novo, ainda que a mentira seja tão velha quanto a existência humana. Mas a turba, o efeito de grupo, a radicalização, o querer mostrar que se está indignado, isso também existiu quando na Idade Média queimávamos senhoras e pessoas na fogueira, e a natureza humana cá está também para continuar, essa continua aqui para reagir também da mesma maneira como nós vemos nas redes sociais. E depois tem este impacto, tem este efeito que é, não sei se é causal, mas que é verificável, de termos políticos que mentem permanentemente. Mas em que a verdade não serve para nada. Nós tivemos um presidente dos Estados Unidos, que aliás é o atual, que aconselhou pessoas a injetarem desinfetante para curar a Covid. Isto era impensável. Era impensável. Era um louco que estava ali e seria corrido. As autoridades e as instituições funcionariam de forma a permitir que este louco saísse dali. Mas é o nosso cotidiano, é o nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é ter o Capitólio invadido porque os Estados Unidos já não reconhecem o resultado eleitoral. É o nosso cotidiano, é o nosso dia-a-dia. As pessoas acreditarem mesmo neste género de medidas, e sobretudo, eu não falei, só referi em passant a questão das bolhas, mas eu gostava só de dizer porque é que as bolhas são importantes. As bolhas são importantes porque significa que nós estamos a viver em realidades paralelas. Pessoas que não é que interpretem de forma diferente o mesmo facto, não é? Vermos todos uma manifestação e eu tenho tendência para olhar para os polícias e pensar que eles estão a cumprir uma função e outras pessoas a olhar para os manifestantes e a achar que eles é que são o centro das atenções e as vítimas. Não é isso, eu só vou ver imagens de agressões a polícias. E o meu vizinho do lado só vai ver imagens ao contrário. E vamos os dois ter a noção perfeita de que aquilo que nós vimos é tudo o que há para ver, não há mais nada. Vivemos em realidades paralelas. Portanto, quando eu o encontrar no elevador e for debater com ele, eu não vou dizer, olha, eu acho que os polícias estiveram bem ou estiveram mal, eu estive a ver aquelas imagens e acho, também tens que pensar o ponto de vista dos polícias, e ele vai dizer, também, mas tens que pensar do ponto de vista dos militares. Não. Nós nem sequer vamos perceber do que é que estamos a falar. E isto faz com que eu ache que aquela pessoa está maluca. Só pode estar a mentir, só pode estar enganada, e isto está a ter efeitos sociais e de radicalização do discurso político, coisas que há 20 anos eram impensáveis de serem ditas, hoje é o comum, porque nos estamos a radicalizar. Portanto, eu acho mesmo que há aqui qualquer coisa de estrutural. Agora, a minha dificuldade é, eu percebo depois quando dizem, mas isto não devia ir por regulação. Eu também acho que não. Mas também digo uma coisa, nunca houve tanto poder tão opaco. Porque eu, na União Soviética, sei quem são os ditadores, sei como é que eles funcionavam. Eu aqui não sei, a pessoa nem sequer conhece os algoritmos, a pessoa nem sequer sabe como é que funciona. E isto é profundamente, eu estou a ter aqui visitas, peço desculpa, por isso é que estou a sorrir, a passar aqui na varanda. E esta opacidade, esta coisa de eu não saber como, quem, isto não pode deixar de nos fazer confusão, e não é circunstância de serem privados que nos deve fazer pensar, não vou regular, pior seria se tivesse sido no Estado. Eu não estou a dizer que é melhor ser no Estado, eu estou a dizer que é tanto mal ser no Estado como nestas empresas. E acho que este debate está muito. Estas questões estão muito relacionadas com aquilo que depois
José Pedro estava a falar, do crescimento das autocracias, o número de países que está a regredir, a forma como os autocratas hoje são percebidos e são vistos, como há uma teia de partidos políticos que está interessada em polir a imagem de autocratas e fazê-lo com êxito. E fazê-lo com êxito. E isso é preocupante. Muito bem, nós temos aqui várias pessoas, mas Forte. a embaixadora Martins quer falar, mas eu vou dar aqui ao embaixador, espera só um bocadinho, porque o Bernardo Caldas, que também é um grande expert nestas matérias, acabou de aterrar no Japão e, portanto, acho que tem direito a poder fazer aqui um bocadinho de Tive que comentário. sair. Depois Eu passa a ia ter... embaixadora. Está bem? Embaixador, deixa-me falar o Bernardo Tá Caldas, bem, que tá bem, tá bem. É uma intervenção mesmo muito rápida e peço imensa desculpa por estar sem câmara, porque acabei de aterrar mesmo agora, vim do Japão, mas não queria perder a oportunidade. Só fazer aqui uma provocação ao Adolfo, já falámos uma das vezes sobre este tema, mas queria perguntar-te, um, concordando com a tua descrição das limitações atuais dos modelos de linguagem, a minha pergunta é: achas que é possível, ou seja, se eu, do ponto de vista técnico, resolvesse parte da incapacidade de descobrir o que é verdade, do que é que não é, para as coisas que sejam puramente objetivas. Ou seja, por exemplo, imaginando que eu tinha um modelo de inteligência artificial que era capaz de percorrer a literatura científica toda e desmentir uma afirmação que diz que as vacinas provocam autismo. Se eu conseguisse tecnicamente, pelo menos nas coisas objetivas, distinguir a verdade da mentira, achas que parte deste problema desapareceria ou não? Ou que há uma parte irredutível do problema da verdade que não se resolve conseguindo ter a inteligência artificial de facto a distinguir a verdade da mentira objetiva? E esta Muito é a minha bem. pergunta. Sim, senhor. Adolfo, se calhar passamos a embaixadora, depois juntamos mais uma questão, está bem? Sim, Embaixadora. sim, porque o meu comentário é muito simples. Realmente a exposição e todo o debate, de certa maneira, tem tendência para me derrotar e eu não gosto de me sentir derrotada nestas questões. E, portanto, eu queria pôr a questão também a um nível um bocadinho mais primário e mais básico. Ninguém falou aqui da infância, ninguém falou aqui da educação e das novas gerações. Eu acho que há aqui vícios, entre aspas, vícios de comportamento humano que nós estamos a induzir a nós próprios, julgo que isso também foi dito. E, portanto, há uma questão de lucidez e de transparência que é possível manter. Eu sempre disse aos meus filhos, quando vocês procurem dizer uma coisa que seja verdade daquilo que é difícil muitas vezes conseguir dizer, porque se vocês não o fizerem, estão a arranjar um problema para vós próprios. Pronto, portanto, eu só queria aqui mencionar e pedir ao Adolfo, só por favor, que não me derrote nisto e que me diga que, de facto, nas escolas, para os nossos netos, neste caso para os meus netos, para os meus filhos, vai haver também uma capacidade de reagir a isto e educar, porque eu acredito na inteligência artificial, acho que ela é muito benéfica, mas nós temos que a cavalgar, nós temos que a dominar. E, portanto, paro aqui porque não queria deixar de dizer isto. Obrigada. Adolfo, só mais uma nota antes de passar a palavra. Nós temos aqui também connosco o Pedro Dionísio. O Pedro Dionísio deu a última aula que foi absolutamente fantástica para quem lá esteve, como foi o meu caso no Esqueté a semana passada. É um homem muito ligado ao marketing. Pedro, uma breve questão para o Adolfo, por favor. Olá, olá Adolfo. Já agora, a última vez que eu tive a falar aqui com o Adolfo foi a propósito da Ucrânia e da colaboração dele numa iniciativa sobre esse tema. Muito obrigado. O tema que eu trazia aqui também tem a ver um bocadinho com o que a embaixadora aqui levantou, que é a questão da educação. Eu acho que há aqui um desafio muito grande sobre a educação. Antes de vir para aqui, estava a corrigir uns testes de uma pós-graduação em regime híbrido, em que tive a dificuldade de fazer perguntas, porque as pessoas podem ter acesso ao chat GPT, ou outras formas, e portanto eu optei por fazer algumas perguntas, em que eu próprio fazia a pergunta e dava a resposta, que é a resposta do ChatGPT, depois pedia para as pessoas comentarem em cima da própria resposta. Ou seja, antecipava-me à situação. O que é que isto significa de alguma maneira? É que em termos de ensino, e em termos de modelo de ensino, acho que é importante as pessoas aprenderem a lidar com estes sistemas de inteligência artificial e poder tirar partido deles próprios. Mas a certa altura
coloca-se a questão se aquilo que estamos a avaliar e aquilo que as pessoas estão a aprender é só a forma de questionar, que já é alguma coisa, ou se podemos avaliar outros aspectos. E isto tem a ver também depois com todo o processo de aprendizagem. E eu, entretanto, utilizei nas últimas aulas que dei, antes de deixar de as fazer, que foi agora na Páscoa, um pequeno exercício que foi obrigar os alunos todos os dias a irem buscar notícias de primeiras páginas de jornais e ver qual é a implicação que tem para os projetos que eles desenvolvem, que tipicamente são projetos aplicados a startups. Para evitar estarem dentro da tal bolha que o Adolfo fala aqui, que as pessoas estão dentro de uma bolha e não veem mais nada e não sabem muitas vezes o que é que se passa no mundo. Mas gostava aqui de uma reflexão do Adolfo relativamente a este tema da educação, na perspectiva de como é que poderá evoluir o ensino, nomeadamente nas universidades, com o acesso a todas estas formas de informação. E deixem-me dizer que num ano eu fiz perguntas há um ano e fiz perguntas agora e corrigi as próprias perguntas agora e é impressionante a melhoria dos próprios sistemas. E Muito estamos bem. no início. Fantástico. Adolfo, se calhar passamos a comentar estas três questões, está bem? E depois passamos a uma última, possivelmente, ronda, está bem? Para terminarmos em tempo oportuno. Sim. Em primeiro lugar, digo que eu próprio não me reconheço neste pessimismo que tenho. Isto para a embaixadora Ana Martins. Sempre fui um otimista. O primeiro livro que eu escrevi era sobre a globalização e o impacto maravilhoso que teve na vida das pessoas, para além dos desafios que cria, que são grandes. Eu próprio não me reconheço neste pessimismo e gostava de trazer outra coisa. Mas, de facto, há aqui qualquer coisa de estrutural e seria menos pessimista se sentisse que havia da parte da comunidade política, da comunidade da elite, se quisermos, alguma predisposição para discutir isto. E não o sinto. Bernardo, a tua pergunta é sobre se conseguíssemos que os LLMs pudessem, pelo menos em alguns aspectos, testar a verdade, se a minha opinião mudava. A verdade é que eles já atestam. Ou seja, se eu for ao LLM perguntar se as vacinas causam autismo, ele vai me dizer que não causam. E eu posso tentar andar lá às voltas, ele só com muito esforço me vai dizer que causam. Portanto, a diferença aqui é saber se este desmentido tem suficiente força para conseguir. Certo, mas músicas casadas também? Não, eu penso que há alguém que. Todos liguem o som. Penetrar nas bolhas onde isto não vai penetrar. Nas bolhas onde vão ser partilhados milhares e milhares e milhares de histórias, algumas delas com algum fundo de verdade, e onde é a desconfiança, é que às tantas não é, ok, não, esta questão nós até conseguimos tratar, e aquela também vamos tratar, e aquela também vamos tratar, mas é o clima de absoluta desconfiança, faça tudo e faça todos. E quando depois vão aparecer médicos que vão dizer, não, causam autismo, e é verdade, isto cria um clima de desconfiança que é de facto bastante grande. É este ecossistema que eu acho que é novo, é esta profusão. Relativamente ao ensino, aqui está uma área onde eu gostava também que o Estado já tivesse algumas guidelines. Porque como é que nós ensinamos num quadro em que todos os miúdos têm acesso ao GPT? Eu próprio eu dou aulas, estou permanentemente a pensar como é que eu vou fazer perguntas que o ChatGPT não responda, ou como é que eu os ponho a pensar. E é preciso, de facto eu precisaria de mais alguma formação sobre isto, porque eu não sei, estamos todos a aprender. É verdade que tem-se dito, vamos ter que ensinar os miúdos a fazer perguntas, saber procurar, e isso é completamente verdade, portanto, até porque a qualidade das respostas dos LLMs varia consoante a qualidade da pergunta, portanto, quanto melhor for a pergunta,
E, portanto, quanto mais esforço eu puser na pergunta, mais informação, mais conhecimento, melhor vai ser a resposta. Portanto, isso é um facto. Mas eu gostava também de ter mais formação sobre o assunto enquanto professor em universidades públicas. Como é que nós avaliamos? Como é que nós incutimos? Como é que nós ensinamos? Porque as skills que nós temos que instigar nos alunos são radicalmente diferentes daquelas que tínhamos quando tínhamos que lhes dar o conhecimento e não as ferramentas. Agora temos que lhes dar as ferramentas. Um, Aquilo que eu tenho visto é todos usam. Os medíocres continuam a ser medíocres porque continuam a dar respostas medíocres e os muito bons conseguem dar respostas muito boas. Mas isto é agora, porque estes sistemas vão ficar cada vez melhores e, portanto, esta questão da pergunta, da resposta, de eu identificar ainda o que é medíocre, o que é que não é, eu não sei por quanto tempo é que eu ainda vou conseguir ter esta capacidade. Muito bem, temos aqui o Vasco Teles, que quer também fazer uma nota de comentário. Pois. É muito breve também, só cumprimentar toda a gente também, muito boa tarde, dar aqui os parabéns ao Adolfo, naturalmente, mais uma excelente conversa e parabéns ao Jaime também pelo convite ao Adolfo. Eu há pouco levantei a mão porque a minha questão também tinha a ver um pouco com a educação, não é educação formal, portanto não é educação ligada ao ensino propriamente, mas a educação da sociedade como um todo, não é? E depois qual é aqui a ligação entre educar, se é o Estado que tem que educar, o Estado que não deve ser paternalista, não é? Portanto, dar ferramentas, sim, isso também depende do ponto das ferramentas, dar ferramentas para que as pessoas percebam até que ponto alguma coisa é verdadeira ou é falsa, mediante aquilo que estão a ver. Eu, aqui um disclaimer muito rápido, a minha base profissional é tecnológica, portanto é tecnologia, e portanto apesar de eu ter alguma fé na tecnologia, e sei que também quando há estes avanços muito repentinos tecnológicos, temos sempre muita tendência para sermos de alguma forma pessimistas. Aconteceu isso em várias revoluções tecnológicas e esta também será uma delas naturalmente. Mas há aqui também um ponto que até algumas tecnológicas, gigantes tecnológicas, como a Google, por exemplo, têm os seus princípios do do no harm, não é? Portanto, não criar mal, não produzir mal. E, portanto, aqui toca na questão da ética, e ainda não tínhamos abordado agora a ética, e, portanto, o meu comentário seria mais nesse ponto de vista, portanto, como é que a ética entra aqui, e já agora sendo aqui um pouquinho provocador, aqui a ética versus o controlo, e qual é a linha fina que separa o controle da censura, já que também ainda não tocamos aqui na censura, mas sim em alguma regulação, vá. E agradecer novamente também O Adolfo foi há uns anos. Um abraço. O Adolfo foi há uns anos, como todos sabem, um fantástico secretário de Estado de Turismo, e é reconhecido do grande trabalho que fez. E temos aqui várias pessoas do turismo, em particular o Pedro Costa Ferreira, que é o presidente da Associação da Pesquisa das Viagens e que anda sempre no mundo das viagens. Pedro, quer fazer um comentário, alguma questão ao Adolfo? Será que as viagens também. Será que as Olá, viagens Adolfo. vão, as viagens vão deixar de ser verdade ou não? Posso confirmar que foi um grande secretário de Estado. Não, na realidade, comentário não. Eu tinha aqui quando o ouvi, estabeleci aqui o meu cérebro uma dúvida, de certa maneira ele já me respondeu. Ele apresenta-nos uma sociedade onde não vai haver diálogo, onde não vai haver opinião, onde só há trincheiras. De certa maneira, uma sociedade onde as regras não são aceitas por todos. Portanto, pensando no dia do apagão, é um bocadinho aquele trânsito do dia do apagão. E a minha pergunta óbvia seria onde é que estava a ponta de otimismo na resposta do próprio sistema. Ele antecipou-se-me essa minha dúvida porque explicou que não estava muito otimista. Enfim, ele foi secretário de Estado do Turismo, a única ligação que eu aqui posso fazer ao turismo é que o turismo é o contrário de tudo isto. O turismo vive do amor às diferenças e da tolerância pelas diferenças. E, portanto, de certa maneira, se o mundo evolui desta maneira, até nós que trabalhamos no turismo ficamos um bocadinho pessimistas sobre o futuro do próprio turismo, porque não é possível ter turismo num mundo que não tolera diferenças e que nem sequer as consegue perceber, vamos dizer assim, ou não consegue perceber que as diferenças podem ser apenas diferenças de opinião face a uma única realidade. E, portanto, mas de certa maneira o Adolfo já se antecipou. E talvez a novidade, a única coisa que eu posso acrescentar é que eu estou aqui no escritório e daqui a bocadinho vou para casa e vou-te telefonar para ver se tu vais falar sobre a ausência, o fim da verdade ao nosso congresso em Macau, de 2 a 4 de dezembro, mas já falamos, eu já te telefono.
Então, um convite diretamente feito em direto. Vamos tentar juntar mais 2 ou 3 pessoas e Obrigado. aprendemos, Adolfo. Temos aqui a Sandra Fazenda Almeida, que também que é, digamos, responsável executiva da Associação Portuguesa de Comunicações e, portanto, lida muito com Eu este tema. sei. Sandra, quer fazer alguma nota de comentário, alguma Epá, questão? Obrigada. Olá, Adolfo, olá a todos. Eu estava aqui a ouvir o Adolfo e também, como também sou super otimista e vejo sempre o copo meio cheio, estava a tentar pensar aquilo que é a geração dos meus filhos, né, que já nasceu digital, e que o nosso esforço é que eles não deixem de ter acesso à verdade, né, mesmo que tenham crescido neste ambiente onde a verdade é cada vez mais difícil de reconhecer, da gente verificar, de até de valorizar. E cabe-nos a nós também procurar demonstrar que a verdade continua acessível, mas tem quer um esforço bastante ativo, muito mais ativo agora para ser identificada. Há aqui um tema que nós temos procurado endereçar aqui na APDC e que também vai de encontro a esta problemática, que é a falta de literacia mediática e também digital. Porque para distinguir o que é que são fontes fiáveis, aprender também a interpretar o que é que são os algoritmos e perceber aquilo que o Adolfo dizia, que é se a gente contornar e bater na realidade que queremos ver, o algoritmo verga-se à nossa vontade e, portanto, como é que nós podemos resistir também a esta manipulação da nossa realidade. Mas acho que é verdade que aquilo que mais me assusta e que o Adolfo estava a falar tem a ver com o facto da velocidade com que a informação circula, que favorece muito o imediato em vez do rigor, e nós vemos isso também naquilo que é agora não sei se lhe posso dizer assim, o relativismo informativo, que se tornou tão comum, em que todas as opiniões são válidas e valem o mesmo, e isso é preocupante. E por último, eu sei que sou do digital, e se calhar não devia dizer isto assim, mas a gente também sabe e reconhece que as plataformas tecnológicas, as plataformas digitais, não foram desenhadas para premiar a verdade, né? Portanto, elas foram desenhadas para prender a nossa atenção, e se aquilo prende a nossa atenção, já do ponto de vista do nosso desenvolvimento humano, é a crítica, é a sátira, é a mentira, é a violência, acabamos por ficar mais presos. Mas quero acreditar que temos aqui ainda esperança e que esta geração pode ser mais habituada a questionar, justamente porque não teve um crescimento na verdade, como o Adolfo dizia, que nós tivemos. E, portanto, era isso que eu estava a pensar partilhar aqui, mas não Muito tenho bem. nenhuma questão. Sim, Pronto, não sei se mais alguém quer colocar uma questão. De qualquer forma, eu tenho aqui 2 pessoas que gostava que fizessem uma nota final também de uma questão, um comentário. Eu vou deixar a nota final para o Luís Neves, portanto, costuma ser um entusiasta destes temas, da internet e também das comunicações, e ele está lá fora, portanto, tem uma visão de fora. Mas perguntava ao Luís Farinha, que foi durante muitos anos diretor nacional da PSP, e, portanto, se quer colocar uma questão relativamente a isto, verdade, segurança interna, que é sempre um tema importante. Luís, não sei se queres colocar uma questão ao Adolfo. Sim, primeiro que tudo, muito obrigado ao Adolfo pela excelente exposição. Eu estava aqui efetivamente a pensar estas questões da verdade, que estão muito na ordem do dia, e eu partilho muito da visão que o Adolfo teve aqui relativamente ao tal fim da verdade, e àquilo que são as verdades construídas, que acabam por nos tolerar um bocadinho a todos naquilo que muitas vezes são as nossas reações, mesmo que saibamos que não são a verdade. Mas a minha pergunta era muito simples e tem a ver muito também com aquilo que acaba por se fazer e o mundo em que vivemos. Até que ponto, Adolfo, este fim da verdade, que o Adolfo Beira tratou, põe em risco o fim da democracia, tal como a conhecemos hoje em dia? Ou seja, até que ponto é que efetivamente isto nos pode levar? Sim, senhor. E para terminar, e depois passo ao Adolfo e terminamos, Luís Neves. Já, muito obrigado e obrigado ao Adolfo pela excelente reflexão, no meu ponto de vista. Eu queria deixar aqui 2 ou 3 notas. A primeira é de grande pessimismo. Eu penso que estamos num ponto de não retorno. Digamos, aquilo que o Adolfo hoje nos expôs aqui tem mais de uma década. Digamos, nós estamos confrontados com esta situação há mais de uma década. Eu lembro-me de, há cerca de uns 20 anos, numa reunião em Silicon Valley, onde estavam, digamos, muita gente da tecnologia, em que falávamos de algoritmos, e então apareceu uma solução algorítmica que, digamos, apontava, digamos, para a violação dos direitos humanos, e eu coloquei a questão
porque é que a solução tinha desenhado dessa forma, e a resposta que eu tive foi, bom, a solução não é para, digamos, não foi pedido para desenhar isto para respeitar os direitos humanos, mas foi para fazer negócio. E, portanto, nós temos de ter aqui em conta que por trás disto há uma realidade enorme, que é o facto de, digamos, a economia estar, em grande parte, por trás disto. Eu acho que a Sandra, de alguma forma, abordou a questão, e estamos confrontados com um problema enorme, que é a concentração do controlo de tudo isto nas mãos de grandes empresas multinacionais que não são controladas e, digamos, continuam a crescer e a exercer a sua influência, e não estou a ver como é que nós vamos dar a volta a isto. Acresce que, do ponto de vista político, isto não é uma crítica, digamos, é uma constatação. Nenhum governo, enfim, eu acho que a Comissão Europeia fez alguma coisa nesse sentido, mas foi bastante criticada e ainda é criticada, digamos, como, digamos, as medidas que pôs em prática, digamos, foram vistas como estando a prejudicar o crescimento económico europeu. Portanto, os valores éticos ficaram de lado, e, portanto, nenhum governo está realmente, digamos, a dar conta desta questão, e mais grave, eu penso que nenhum está interessado, porque neste momento todos estes desenvolvimentos tecnológicos apontam para o controle, para, digamos, o crescimento do poder e para ver quem é que domina o planeta. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que nós falamos hoje em manipulação, mas Cambridge Analytica não foi há muitos anos. E nessa altura, digamos, nós passámos por cima dessa questão de uma forma muito superficial, e temos estado a ver estas coisas acontecerem sem realmente as abordarmos de uma forma mais séria. Eu penso que, e terminava com isto, o Jaime sabe que, digamos, eu tenho desenvolvido a minha atividade no sentido que eu sou um grande defensor da tecnologia. A tecnologia tem criado um crescimento e, digamos, benefícios ao planeta, às pessoas, tem criado melhores condições de vida, mas a tecnologia tem de ter um propósito. E, portanto, nós temos de procurar, em conjunto, fazer com que todos estes desenvolvimentos sejam e aconteçam, tendo em conta que, digamos, o ser humano tem de estar por cima disto tudo. E eu penso que estamos a perder o controle, e daí que eu esteja bastante pessimista, e termino por aqui, que eu acho que estamos realmente num ponto de não retorno. Muito bem. E com isto terminamos então, e passo ao Adolfo para uma nota final de resposta a estas questões e uma nota final. Muito obrigado. Para já, muito obrigado pelos comentários e pelas questões que me foram colocando. Eu acho que é natural e, de alguma maneira, tentador pensar no espírito crítico na educação, na literacia, como forma de combater aquilo que temos pela frente. E não há dúvida nenhuma que parte da resposta tem de passar por aí. Mas eu gostava de chamar a atenção que nós não estamos a competir com um vendedor de enciclopédias. Os algoritmos são desenhados cientificamente depois de décadas e décadas de estudo sobre o que é que nos faz ativar dopamina, o que é que nos faz ficar viciados, o que é que nos faz ficar agarrados. Estamos a falar de um inimigo que sabe tudo de nós, mais do que nós próprios. E isto é poderosíssimo. Portanto, não é o espírito crítico. Se isto nos toca naquilo que é o nosso medo mais profundo, se isto nos toca naquela que é a nossa emoção mais profunda, as nossas guardas baixam. E o nosso espírito crítico mitiga-se. Porque todos nós sofremos do viés da confirmação. Nós temos os nossos preconceitos, e mesmo quando vamos verificar, todos nós já nos demos na circunstância de dizer, isto não pode ser verdade, vou verificar, vou à procura. E o que é que fiz? O que é que selecionámos para verificar? Aquilo que ia contra as nossas convicções. Ver aquilo que está de acordo com as nossas convicções é raríssimo irmos verificar. Portanto, e é assim, é a natureza humana. E isto é de facto poderoso. Portanto, do ponto de vista da educação, eu gostava de dizer com certeza que sim, e muito terá que passar por aí, mas não mitificaria essa ideia por causa disto. A questão das plataformas, da ética, etc.,
Sim, existe e elas deviam procurar isso. Mas como a Sandra bem estava a referir, elas procuram o engajamento e não há nada de pouco ético em querer o engajamento. Não há nada de pouco ético de uma marca querer fazer anúncios na população que está mais receptiva àquela marca. Isto não tem nada de pouco ético. Terá, se houver algum tipo de manipulação, se eu começar a manipular populações vulneráveis, pessoas que são adictas ao jogo, e eu começo a fazer-lhes publicidade, pessoas que são que têm determinado tipo de medos, de fobias e etc., e eu andar a pressioná-las para fazer determinado tipo de compras. Isso não é pouco, isso não é ético. E, portanto, isto tem mais a ver com o funcionamento global do sistema do que com a intervenção direta de cada um de nós, das marcas, das empresas e das plataformas. Mas, aliás, o whistleblower da Meta dizia que já havia estudos internos que mostravam que os algoritmos do Facebook radicalizavam as pessoas. Aliás, há um artigo muito interessante de uma socióloga que diz que fez um teste, começou a ver vídeos do Donald Trump na campanha contra a Hillary Clinton e rapidamente o YouTube lhe começou a mostrar vídeos de supremacistas brancos, etc. E depois fez o mesmo teste, começou a ver vídeos da Hillary Clinton só e do Bernie Sanders e rapidamente começou a parar a vídeos que diziam que o 11 de setembro não tinha bem acontecido e de conspirações e etc. Porque eles estão feitos para isso. Não para nos radicalizar, mas para nos manter agarrados e nós vemos essas porcarias. Nós somos tentados e mesmo quando nós não carregamos, somos atingidos por essa noção, dessa percepção. Portanto, claro que essas plataformas são parte da solução, não são parte do problema. Acho que parte disto tem a ver com um compromisso com a transparência, mais do que propriamente com a monitorização de conteúdos. Depois entramos aqui na questão da censura. Não é possível fazer uma monitorização de conteúdos. É verdade que há factos que são demonstravelmente falsos, mas a boa parte das questões é aquilo que me preocupa não são os deepfakes. Hoje já circularam, não sei se já perceberam, que mostra o Emmanuel Macron a esconder cocaína. Pronto. Está numa reunião, ele pega num lenço de papel e guarda o lenço de papel. E a legenda tem a coca ali guardada. E depois até fazem o vídeo em slow motion, com ele, que vê que há câmaras de televisão e pega no lenço de papel amarfanhado e põe no bolso. Isto é total desinformação, isto é total manipulação. Mas é uma manipulação com base em quê? Num vídeo que é verdadeiro, que é colocado em zoom, que é colocado em slow motion, e às vezes nem é preciso dizer muito mais. O que é que ele está a esconder? Só basta dizer isto. Ora, eu, que já acho que ele é um drogado, vou achar que está aqui a prova definitiva. E isto corrói, isto cria esta sensação. Portanto, não acho que seja através de censura, claramente, embora a verdade e o método científico não censuram. O método científico está sempre aberto. Mas se eu quero desmontar uma tese, eu tenho que aprovar. Se eu não tenho provas, eu que saia. Ninguém impede o Donald Trump de ir dizer desinfetante permite curar a Covid. Nada impede. Eu não o quero censurar de dizer isso. Mas se ele quer dizer uma coisa dessas, tem que demonstrar. Porque ele tem que refutar uma tese anterior. E o problema é este, é que não há já, é que se acusa de censura, quando a única coisa que se quer dizer é e o próprio que está a dizer, não, então calce. Não é Galileu quem quer, não é? Não, e acho que e uma tese só por ser minoritária, com uma teoria da conspiração, não passa a ser válida só porque alguém a quer calar, não é? Depois, sobre o fim da democracia, é para aí que eu acho que as coisas estão a ir. Sinceramente. Não a democracia formal, mas a democracia iliberal que o Orban fala pode ser um caminho para aquilo para onde estamos a ir. Porque notem a radicalização do centro. O próprio centro está-se a radicalizar. Os partidos do centro, da direita e da esquerda, recusam um entendimento entre eles, apesar de ambos, na maior parte dos países, terem 70% a 80%. E dos seus eleitorados estarem perto um do outro
e nas questões essenciais da NATO, da integração europeia, da economia de mercado, do Estado Social, estarem todos mais ou menos de acordo. Porque eles acham que o eleitorado não os vai perceber e, portanto, têm que radicalizar. E eu acho que isto tem consequências, não acho que sejam consequências imediatas, acho que é uma reflexão que temos de fazer, mas eu aqui quero ser claramente comprometido do ponto de vista político. Quando eu vejo pessoas que considero, pessoas que estudaram, têm literacia, têm educação, a defender partidos radicais e populistas, a papaguear as mentiras que eles dizem, sabendo que estão a papaguear mentiras porque acham que tudo é legítimo para atacar o lado contrário, isto não nasce do nada. Nasce deste clima em que todos nós já achamos que mentir é possível, conquanto seja para humilhar o outro lado. Ou eles começaram primeiro, que isto parece uma discussão de recreio, quando eu ouço dizer, mas a esquerda começou primeiro. Pronto, estamos no recreio agora, a democracia é um recreio e a esquerda começou primeiro. E por isso acho mesmo que o fim da democracia pode ser um caminho. A democracia é uma coisa muito recente, é uma coisa episódica na história da humanidade e, portanto, não é líquido que ela seja perene, não é? E que tenhamos chegado ao fim da democracia, ao fim da história. Isto coloca questões de soberania, mesmo, porque um Estado, da mesma maneira que um mal-intencionado, no dia do apagão, podia ter escrito não há água potável, e uma declaração do Luís Montenegro a dizer vão aos supermercados comprar água porque vamos deixar de ter água potável, e criava o caos. Uma declaração em vésperas de um ato eleitoral, uma fake news brutalmente bem conseguida, que capte aquilo que é o sentimento e os preconceitos das pessoas à beira de uma eleição, pode condicionar o resultado. Hoje a manipulação já não se faz indo pôr votos na urna, faz criando este clima. E isto, eu acho mesmo que é algo que está a acontecer, é algo que me preocupa e é por isso que eu escrevi um ensaio para o Expresso, é por isso que aceitei com muito gosto, Jaime, vir aqui, desculpem, mais ou menos caoticamente, porque ainda para mais eu estou mesmo no meio do processo de escrita do livro, portanto tenho milhares de informação e tentei condensá-la aqui e muitas vezes saltei de assunto para assunto e, portanto, provavelmente isto pareceu não ter um fio narrativo, espero que o livro possa ter um fio condutor, mas sinceramente acho que é um debate que eu acho que devia estar mais presente e não devíamos ter medo de o trazer e fazê-lo com as plataformas, que acho mesmo que é importante que o façamos com elas. Adolfo, muito obrigado pela disponibilidade e prometemos que estaremos todos na apresentação do livro, quando eu estiver pronto, está bem? Está bem. É sinal muito bem, muito obrigado. Grande abraço, parabéns para todos. Obrigado. Muito obrigado a todos.